Estamos estudando o livro de Marcos. Chegamos hoje ao capítulo 13. Vamos começar o capítulo 13. Não ficará pedra sobre pedra, foi o que disse Jesus. Marcos 13, 1. Ao sair do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Esse é chamado discurso escatológico de Jesus. A escatologia é a doutrina que estuda os últimos dias. Quando você fala assim, vai ter um curso de escatologia, alguém vai falar sobre os últimos dias, Apocalipse e todos os textos que falam sobre os últimos tempos. Esse é o estudo da escatologia. Jesus começa nesse trecho a falar sobre o final dos tempos. O capítulo 13 todo, eu acho que nós devemos fazer em 4 ou 5 domingos para nós atravessarmos o capítulo 13. Mesmo antes de Jesus, Zacarias, Joel, o próprio Isaías, versos capítulo 24 a 27, que é tido como pequeno Apocalipse, o livro de Daniel, então, nem se fala, são escritos que já tinham uma mensagem escatológica sobre os últimos dias. Fora isso, outros escritos da tradição judaica, da fé judaica, que não são canônicos, não estão na Bíblia, também falavam sobre o futuro e o final dos tempos, até pela influência do que acontecia na Grécia e de Zaratrusta, um profeta dos últimos dias que influenciou muita gente naquela época. Bom, nós vamos passar por esse texto, então, em 4 ou 5 domingos. Marcos é o único dos 4 evangelistas que fala que esse discurso aconteceu no Monte das Oliveiras. Lá em Zacarias 14:4, a gente lê: Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras está fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e outra metade para o sul. Já a palavra de Zacarias dava base para que se acreditasse que o Messias teria a sua epifania, teria a sua aparição no Monte das Oliveiras. E a tradição cristã também acreditava que ali seria a sua parousia, ou a sua segunda volta, também aconteceria naquele lugar. No Monte das Oliveiras, tão conhecido, o lugar onde Jesus fala para os discípulos e começa o discurso sobre como seria o final dos tempos. Hoje, nós vamos nos deter ao versículo 1 e ao versículo 2. Antes disso, eu quero recordar com você que momento Jesus estava vivendo. Nós estamos pregando desde novembro sobre esses 3 primeiros dias de Jesus em Jerusalém. Quando ele entra em Jerusalém, ele passa a última semana, os últimos dias da sua vida. Tudo isso nós já pregamos, vamos relembrar rapidamente? Primeiro dia, quando ele entra em Jerusalém, se você não conseguir enxergar porque a letra está pequena, na próxima vez você senta na frente. Primeiro dia, Jesus entra triunfalmente em Jerusalém, é recebido como rei, entra em Jerusalém, vai ao templo, dá uma passeada, volta para Betânia e ali passa a noite. O segundo dia, ele volta para Jerusalém, entra na cidade e vai ao templo. Aí ele entra no pátio dos gentios, que tem um monte de gente cambista, vendendo oferta, vendendo pomba, comercializando animais que vão ser sacrificados. E ele faz aquele auê e expulsa os vendedores do templo, derruba as
mesas dos cambistas, voa moeda para todo lado, e ele arma um forrobodó, e a coisa fica feia, o bicho pega, e os sacerdotes ficam furiosos, porque eles eram donos do negócio, porque eles controlavam o comércio na porta do templo. E Jesus disse: vocês não vão fazer a casa do meu pai, que é a casa de oração, em um covil de salteadores, um lugar de bandido e de ladrões. Bom, ele vai embora, e no terceiro dia ele volta a Jerusalém. Esse é o terceiro dia que nós estamos. Primeiro, sacerdotes e escribas perguntam: com que autoridade você fez aquelas coisas ontem? E ele diz: o batismo de João é de Deus ou dos homens? Eles falam: se a gente falar que é de Deus, não pode, se falar que não é. Não sabemos com que autoridade João batizava. Então também eu não sei com que autoridade eu fiz aquelas coisas. Yes! Olé! Uau! A primeira. Depois vem os lavradores maus. Ele faz uma parábola sobre os maus lavradores, aqueles que têm o dever de cuidar bem das coisas do Senhor e não cuidam. Eles ficaram mais furiosos ainda. Você está falando da gente, é? Está querendo dizer que somos nós. Aí eles enviam os fariseus e os herodianos. Tudo isso dentro do templo. Galera olhando. Lembre-se que o templo não era um lugarzinho que o pessoal ficava assim sentado, todo mundo em pé. E o povo só assistindo o que estava acontecendo. Aí vêm os herodianos e os fariseus e dizem: deve pagar um imposto para César ou não? Te pegamos agora. Se falar que deve, você então é a favor de Roma. Se falar que não deve, então você é um subversivo. Ele falou: me dá aqui a moeda. De quem é essa inscrição e efígie? De César. Dá para César o que é de César e para Deus o que é de Deus. Vocês estão dando para César o que deveriam dar para Deus, seus negociantes desgraçados. E estão dando para Deus a porcaria que deveriam dar para César. Yes! Depois aparecem os saduceus e indagam a ele sobre a ressurreição. Tenta pegar ele de um outro jeito. O cara morreu, deixou viúva. Pela lei do levirato, o irmão mais velho casa com ela. Mas morreu o irmão mais velho, o terceiro casou com ela. Eram 7 irmãos, todo mundo casou com ela. E no céu, vai ter ressurreição? Ela vai ser mulher de quem? Responde agora. E ele disse: no céu não se casam nem se dão em casamento. Vocês não conhecem nada, vocês não conhecem as escrituras. E o povo só vendo aquele embate, tudo isso dentro do templo. Aí um escriba aparece e pergunta: Senhor, qual é o maior mandamento? E ele diz: o maior mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus. Ele usa o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como se fosse você mesmo. E ele diz, o escriba: de verdade, essa é a única coisa que a gente deve fazer. Aí depois ele faz um discurso sobre ele, o Messias, filho de Davi, maior do que Davi. E no seu discurso ele aponta a doutrina falsa dos religiosos e o caráter duvidoso desses homens. E o último episódio que nós vimos semana passada, ele se encosta no gasofilácio, vem uma viúva, entrega lá 2 moedinhas, e vem um outro fariseu cheio do seu dinheiro, e Jesus pergunta: quem entregou a melhor oferta? Foi ele? Não, foi ela. O coração dela era tudo o que ela tinha. Os discípulos acompanharam esses 3 dias. Ele entra, é tido como um rei, vai para o templo, expulsa todo mundo. No dia seguinte entra no templo e vai sofrendo essas investidas e dando respostas. Faz um discurso e no fim do dia mostra para eles que o melhor de tudo que ele viu naqueles 3 dias foi uma simples viúva pobre, que tinha um coração pronto, não pela sua oferta, mas pelo seu tudo e pelo seu amor. Não iria ficar pedra sobre pedra. Sabe, Jesus sai dali com os discípulos, depois eles entenderem, ou pelo menos terem visto tudo que ele viu, que viram, o que ele disse aos hipócritas, o que ele disse aos religiosos, como ele pontuou verdadeiramente o serviço e o culto a Deus. Casa de Deus não é para essa sujeira do comércio, casa de Deus não é para esses sujos sacerdotes, não é para essa hipocrisia, essa mentira dessa doutrina, é para gente simples desse jeito. Quando ele sai dali, com os discípulos indo embora, em direção ao Monte das Oliveiras, o que os discípulos dizem? Mas Jesus, que pedra, né? Mas que construção, né? Mas que
imponência, bens a Deus, Irmãos, eu li esse texto essa semana, desde segunda-feira, isso me veio na cabeça. E eu falei, será que eu acho que eu estou doido, não devo pregar essas coisas? Aí eu fui ler vários comentaristas e vi que tem gente doida como eu. Falei, então eu vou falar sobre isso. A ideologia da cabeça dos discípulos era a ideologia do Antigo Testamento. O orgulho do templo. O lugar onde Deus está. Eles não tinham percebido que Jesus estava acabando com tudo aquilo. E ele tinha dito que não ia ficar mais pedra sobre pedra. Mas eles estavam olhando as pedras. Eles estavam olhando toda aquela suntuosidade. Na cabeça deles, na ideologia do Antigo Testamento, o templo era o lugar santo. O templo era o lugar de adoração. Lá dentro que a gente deve orar. O templo era o lugar da oração. Se eu quiser orar, tem as horas certas para eu orar dentro do templo. O templo é a morada de Deus. Ele fica lá dentro. Se eu quiser falar com Ele, é lá que eu preciso ir. O templo é o lugar da purificação, é onde eu me purifico dos meus pecados, e se eu tiver alguma coisa, eu tenho as datas certas ao longo do ano, é para lá que eu vou, para que eu seja purificado. O templo é o sinal da presença de Deus no meio do povo. Deus está no seu santo templo. Nós somos protegidos e seguros, porque temos um Deus que mora ali dentro. O templo era a casa dos sacerdotes ungidos, dos homens santos, daqueles caras separados, santificados, glorificados, abençoados, supra-homens, acima da normalidade, super-homens com mais contatos do que nós temos com Deus, flutuam, estão acima de nós. O templo não estava indo tão bem. O lugar místico da invocação a Deus e da resposta. É o lugar onde eu o busco, e o sacerdote com o urim e o tumim, as pedras no seu peitoral, é que tem a resposta de Deus de sim e de não. O templo era o sinal da força da nação temente. O templo era de onde saíam os guerreiros, abençoados pelo sacerdote para a guerra, mas também era o lugar para onde eles voltavam. Devia deixar guinchar. É D ou é O? AFO ou AFD, Palio Azul 8899. Palio Azul 8899, AFO ou AFD. Estacionou no local e vão guinchar. Aliás, aproveitando, irmão, não estacione na porta das pessoas. E aqui na frente é uma gráfica 24 horas. Eles avisam quando não trabalham, para a gente não parar em lugar proibido. E quando você parar no posto, tem que pagar. É R$10. Tem muita gente que me reclamaram, ô pastor, você é um cara legal. O povo da igreja para o carro, vem, pega o carro, vai embora. Acha que é... E é a caixinha dos funcionários do estacionamento. Quando você parar no posto, paga lá. Amém? Aleluia. Posso pregar agora? Mas posso falar? Oi, posso falar? Agora vamos falar. Lugar onde os guerreiros voltavam com os seus despojos. Era o lugar da consagração das ofertas. É lá que eu vou para entregar a Deus o que Ele me pede. É o lugar de se colher as bênçãos de Deus. É de lá de dentro que sai tudo que eu preciso para a minha vida. Mas não vai ficar pedra sobre pedra, Jesus disse. Eles não entenderam que não era o templo de pedra. Jesus estava dizendo que aquilo iria cair. Jesus estava dizendo que aquilo ia acabar. Mas os discípulos tinham aquela paixão e aquela admiração. O templo era a maior construção dentro da cidade, mas absurdamente grande, perto das casas que eram minúsculas diante da construção do templo. Flávio Joséfo, historiador desses dias, que viveu essa época, descreve o templo assim nos seus escritos: suas portas eram recobertas de espessas lâminas de ouro e de prata,
Toda a parte anterior do pórtico era dourada, e tudo que se via no templo também o era, de sorte que os olhos mal lhe podiam suportar o brilho. No seu interior viam-se no alto ramos de videira do tamanho de um homem, onde pendiam cachos de uva, e tudo isso era de ouro. Nada havia na face exterior do templo que não arrebatasse os olhos de admiração e não enchesse a alma de espanto. Estava tudo recoberto de lâminas de ouro, tão espessas, que assim que o sol despontava, refletia sobre ele um brilho magnífico, e obrigava os que teimavam em olhar para ele a afastar os olhos para outro lado, exatamente como teriam que fazer com os raios do sol. Quanto aos outros lados, onde não havia ouro, as pedras eram tão brancas, que aquela soberba massa parecia de longe ao estrangeiro que ainda não tinha visto um monte coberto de neve. Jesus estava querendo dizer que nós não somos o povo do templo, nós somos o povo templo, porque nós somos o templo do Espírito. Nós somos o povo corpo, porque nós somos o corpo de Cristo. Gente, precisa quebrar essa mística. Você precisa despedaçar essa imagem religiosa terrível que você tem do templo, do lugar, essa mística das pedras. Saíram dali preocupados com as pedras, e Jesus nos 3 dias estava dizendo a eles que não são as pedras, e que tudo aquilo iria cair. Eu não vou entrar muito no detalhe, nós temos ainda outros domingos para falar sobre isso. Mas no ano 70, alguns anos depois disso, o templo foi destruído pelos romanos. E hoje só tem o Muro das Lamentações, onde eles encostam para orar, que era o muro de arrimo, da onde ficava o templo. E realmente não ficou pedra sobre pedra. É interessante como a gente não percebe que nós nos apegamos religiosamente a coisas e não damos importância ao que Deus realmente dá importância. Aquele templo que dentro dele abrigava homens falsos com uma religião falsa, não ficaria de pé, cairia. E eu e você não podemos ter dentro de nós uma religião falsa e sermos pessoas falsas, porque nós somos o templo. O fato de você vir na igreja todo domingo não tem nada a ver, não senta para nada. Ai, aconteceu uma coisa errada, estou com uma dor nas costas, eu vou na igreja, que faz tempo que eu não vou. Isso é boa cumba, como diz o Zé Machado. Tem a má cumba e tem a boa cumba. Porque você vai na igreja, não é tão mal assim, uma boa cumba. Mas acha que Deus te abençoa porque você senta nessa cadeira de plástico? Ou você acredita mesmo que todo domingo, como eu já vi 1 milhão de vezes, tem que vir um grupo de oração das irmãs com óleo sagrado de Israel ou da China, e vai ungir as cadeiras todas, todo domingo, e orar, para quando a tua bunda sentar nela, subir um fluido e você ser abençoado? Para com isso! Deus não está nessa papagaiada. Deus habita no coração dos homens, e o templo é você. Deus não quer saber se você veio frequentar. Eu estou aqui, hein, Senhor? Ave Maria, cheia de graça, estou aqui agora. Eu sentei, estou aqui vendo o culto, abençoado. O Senhor viu que eu vim, hein? Me abençoe essa semana, que se eu abençoar a semana que vem, eu até volto, nos 2, domingo de manhã e de noite. Como se Deus fosse um idiota que tem um ábaco, sabe, na mão, romaneio, para ver quem veio e quem não veio na igreja. Filho meu, dá-me o teu coração. Deus quer a tua cabeça, Deus quer o teu sentimento. Deus não quer o teu dinheiro. Deus não se espanta com a tua riqueza. Deus não precisa de oferta. Nós é que precisamos dela para expressar o que está no nosso coração, que deveria ser amor. Assim como o templo cai, vou dizer para você que a nossa máscara também cai. Bem rapidamente, Jesus demonstrou que o templo não era lugar de comércio. Demonstrou que os santos religiosos não tinham santidade nem caráter. Demonstrou que a adoração ia muito mais além do que aqueles sacrifícios que Deus rejeitava. Demonstrou o que é de verdade ser puro, que não é um lugar
mas é o nosso coração. Demonstrou que ele era o Messias, o filho de Davi, o filho de Deus, Deus próximo, Emanuel, e que não habitava numa casa de pedras, mas queria habitar no coração dos homens. Demonstrou que a resposta que todos procuravam no templo com suas ofertas, ele era a resposta dos céus aos homens. Demonstrou que ele era o sacrifício e não mais os animais que se comercializavam para se sacrificar. Demonstrou que o melhor que ele encontrou ali foi uma viúva pobre. E os discípulos saem dali e parece que não aprenderam nada e ficam espantados com as pedras. Eu não preciso falar o que você gostaria que eu falasse se você acha que eu ia falar. Mas, irmão, o templo de Salomão é uma papagaiada desgraçada e um caça-níquel do inferno, porque Deus não precisa daquilo. Tudo feito com o dinheiro do povo. Irmãos, que 3 dias intensos, que rebuliço Jesus fez em 3 dias que ele esteve em Jerusalém. Sua entrada triunfal no primeiro dia, expulsando os vendedores no segundo, entrando no templo e se confrontando com os religiosos, fazendo discurso, e sai dali de 3 dias de muita coisa na cabeça. Isso é o que Marcos descreve. Você imagina o buchiche, imagina o blá blá blá, gente perguntando, gente ao redor, a coisa foi forte. Ele bateu de frente com a oligarquia, ele bateu de frente com os poderosos, ele bateu de frente com a casta sacerdotal, que tinha o controle político e financeiro, econômico da nação, interlocutores entre o povo e o Roma, espizinhando o povo para ter benesses de Roma, gente suja e podre. Por isso que ele morreu. Tinha que ter um bom motivo. Morreu pelo nosso pecado, mas morreu por querer a verdade, e a verdade liberta. A primeira coisa que os religiosos fizeram foi armar umas 30 moedas de prata. Judas arma um negócio, põe aí um julgamento, vamos matar esse cara. Vamos matar esse cara. A religião sempre mandou matar. A religião fez guerra. Na Irlanda tem guerra entre protestante e católico. Hitler matou judeus. Fundamentalistas islâmicos perseguem cristãos no Oriente. Tem 2 coisas que causam guerra nesse mundo: religião dos doentes e o dinheiro dos podres, que também são doentes. Por isso Jesus disse: não tem amor ao dinheiro, e a Bíblia ensina: religião é cuidar dos outros, da viúva, do órfão. Passou disso, é doença de gente psicopata. É muito mais simples do que isso. Por que a gente é assim? Por que a gente olha para o templo? Porque olhamos para os nossos rituais, nos espantamos com as pedras e não entendemos o que Deus está fazendo aqui dentro. Jesus disse em João 2,19, Jesus lhes respondeu o mesmo trecho que ele fala aqui, dito por João: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Não sabemos se é uma nota de copista ou se realmente foram as palavras. Entendemos que a Escritura é a Escritura. E replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, foi mais do que 46. E tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso. Creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. Também estava dizendo que esse templo vai cair e vai aparecer um outro, mas não de pedra. Vai aparecer um outro templo que eu vou construir, mas não vai ser assim. Olha 1 Samuel 16:7. O Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, falando sobre Davi, porque eu rejeitei, aliás, para os irmãos mais velhos. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Deus não quer saber
se você senta no mesmo lugar da igreja. Ele quer saber como é que está o teu coração. Deus não quer saber quanto de dinheiro você entrega na igreja. Ele quer saber com qual honestidade você o ganhou. Não quero saber se a tua oferta é gorda. Quero saber se o teu dinheiro é santo. Não quero te fazer de você um louco desvairado para prosperar, passar por cima dos outros, mandar a gente embora só para ter dinheiro e depois vir trazer na igreja e o teu pecado de maldade, injustiça e desonestidade ser santificado por um pastor safado que ama o dinheiro e está louco para encher o bolso. Sem vergonha. Que o diabo te carregue. Ouvi agora isso, vós cabeças de Jacó e vós chefes da casa de Israel. Miqueias 3:9. Que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito. Olha que incrível. Edificais a Sião com sangue e Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno e seus sacerdotes ensinam por interesse. Os seus profetas adivinham por dinheiro e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal lhe sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Ele já profetizava que não ficaria pedra sobre pedra, porque o que estava dentro era sujo. Tem um tipo de gente que você não consegue conviver, eu sei, eu também não. Gente que fala e por dentro é uma porcaria. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Isso não dá para aguentar. Se a gente não aguenta, imagina Deus. Cantorias e trejeitos e frases feitas. Até poder e cura, viu? Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos maravilhas e sinais. Ele disse: não vos conheço. Apartai-vos de mim. Vai para o fogo eterno. Fez milagre, muita coisa, bonito. Só que você vai para o inferno. Mas o Senhor não estava comigo? Com você não. Com o coitado eu estava. Ou você acha que a cura foi feita por você? Você acha que precisa de um safado sem vergonha, adúltero, salafrário como você para fazer milagre? Eu fiz a cura apesar de você ter orado, porque eu amo aquelas pessoas. Mas você? Pare de olhar currículo de pregador e achar que os feitos que ele tem avalizam o pecado que ele comete. Quem faz o milagre é Deus, com ou sem pregador. Tem um monte de gente aqui, ó, que já foi curada e abençoada porque você orou sozinho no teu quarto e ninguém pôs a mão na tua cabeça e nem te ungiu. Porque Deus não precisa de homem para fazer o que o Espírito faz, é o homem que precisa do Espírito. Se Deus usou alguém, servo de Deus, para te abençoar, que bom. Tenha gratidão a Deus e por esse irmão muito apreço. E ore sempre por ele. Mas quem pega os feitos de Deus e traz para o seu currículo é ladrão. E lugar de ladrão é ao lado de Satanás queimando no fogo do inferno. O Salmo 14, não sei se ele é profético, mas para mim é. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, não há quem faça o bem. Do céu o Senhor olha para os filhos dos homens para ver se há quem entenda. Se há quem busque a Deus. Será que tem alguém que me entende? Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há um sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo, como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Será que tem alguém que entende? Será que tem alguém que compreende o que eu estou fazendo? Olha o que diz 1 Pedro 2. Chegando-vos para ele. Você ficou olhando para as pedras, né? Você está olhando para as pedras, né? Para o ministério, para os cargos, para as pessoas, para os sacerdotes, para o templo. Chegando-vos para ele, a pedra que vive.
Ele é a pedra rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, porque vocês são o templo. Sois edificados casa espiritual, vocês são a casa, para serem um sacerdócio santo, e não aquele bando de safado, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Deus procura gente que não admira pedras. Deus procura gente que seja até pedra. Gente que seja a pedra, gente que seja o templo. Por que você está olhando para as pedras se Jesus é a rocha? Por que você está olhando para as pedras se Jesus é a rocha? Se você veio aqui na igreja nessa manhã para procurar um milagre, você veio no lugar errado. Quem tem milagre é Deus, a igreja prega a palavra. Eu não sou dono do milagre. Eu não tenho o direito de dizer para você quando ele vai acontecer, nem de te enganar dizendo que você pode vir agora, que vai acontecer agora, porque eu não sou Deus. Eu sou servo. E nós podemos orar e pedir a Deus por você. E se Ele fizer agora, vamos levantar as mãos e glorificar a Deus. E se Ele não fizer agora, vamos levantar as mãos e glorificar a Deus, porque Ele continua sendo o Senhor e sabe tudo o que é bom para nós. Para de olhar para as pedras. Ele é a rocha. Para de ter orgulho da igreja. Se você tiver algum tipo de orgulho porque você frequenta a casa da rocha, você é um miserável. Eu não tenho orgulho por causa da casa da rocha. Eu posso ter prazer e satisfação pelos irmãos que somos e pela alegria que temos em conviver juntos. Mas eu não tenho ostentação de dizer eu sou de tal igreja, porque igreja não é nada. Eu tenho que olhar para a rocha. Eu tenho que olhar para o Filho de Deus. Deus procura quem o entenda. Deus procura viúvas pobres. Deus procura gente simples. Deus procura gente que é pedra e entende que Ele é rocha. Deus quer gente que procura uma igreja, não que fique procurando uma igreja, mas gente que sabe que é a própria igreja. Deus procura gente de Deus. Senão, não vai sobrar pedra sobre pedra. Nós não estamos aqui para ser mais uma igreja na cidade que faz as mesmas coisas. Deus nos livre de achar que somos os únicos certos e nos livre desse pecado. Nos mantenha humildes para olhar para a rocha viva que é Jesus Cristo. Mas Deus nos livre de ficar olhando para as pedras, irmão. Não sei se você entendeu, mas se tem uma coisa que a gente não vai ser, é isso. Depois de tudo que Ele fez, se espantar com as pedras, tá certo, Jesus, você tem que dar um bico mesmo e derrubar tudo para não ficar pedra sobre pedra. Desconfio que é por isso que a gente perde algumas coisas, não posso dizer todas. Que tem algumas que a gente se apega tanto, que acaba sendo o nosso templo e as nossas pedras. Julgamos que Deus está conosco por causa daquilo, ou que Ele é aquilo. Propositalmente Ele vem e arranca. Para você entender que Ele é o único Senhor. E acho que até tem dias que Ele tira tudo, para você ficar só com Ele. Desculpe pela palavra só, porque não é só Ele, Ele é tudo. Nós é que achamos que as outras coisas são importantes, e achamos que a nossa igreja, o nosso santuário, é a coisa mais importante. Tire os olhos das pedras. Irmão, converta o seu coração. Eu não vou mandar ninguém vir à frente. Às vezes eu acho que não adianta nada. De vez em quando eu chamo. Acho que eu estou mais emotivo. Quando eu estou mais azedo que nem hoje, eu não chamo não. Caboclo vem na frente chorando de joelho, depois sai e faz a mesma besteira. Vai te catar, pô. Só para a gente fazer show, tirar fotografia e colocar no site, os irmãos chorando. Depois está lá transando, fazendo um monte de coisa errada. Fica no seu lugar aí.
Desculpa, mas o desabafo às vezes é bom para mim. Eu disse para vocês, tem dias que eu falo coisas que são bom para você ouvir, boas para você ouvir. Outras são boas para eu falar. Obrigado por você me ouvir. Esse aqui é o meu divã, a minha terapia. Vamos ficar de pé e vamos orar. Feche os seus olhos e converta-se ao Senhor. Irmão, para de olhar para as pedras. Onde tiver o teu tesouro, ali vai estar o teu coração. Olha para o autor e consumador da tua fé. Se apresenta a Deus. Senhor Deus, aqui estamos nós, o teu povo, tão errados, Senhor. Nos perdoa, meu Pai. O Senhor faz tanta coisa e nossos olhos estão nas pedras. O Senhor está mostrando tanta vida e nós estamos nos ligando a coisas mortas. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, meu Pai, por não compreendermos a Tua obra, a Tua graça, o Teu sacrifício. E, Senhor, eu te peço algo que eu acho tão difícil, só o Senhor pode fazer. Senhor, nos livra de sermos um grupo de pessoas de religião, de vãs repetições, de gente que não tem nada por dentro, que é templo vazio, sepulcro caiado, de gente que não tem vida dentro, tem bonitas pedras, mas é um templo que vai ficar no chão. Não permita que nos transformemos num monte de pedras soltas, caídas e quebradas. Nos perdoa quando damos importância para a religião e os seus ritos e não para a Tua obra dentro de nós. Nos perdoa quando nos preocupamos mais com o templo do que conosco mesmo. Nos perdoa quando não entendemos que nós somos o templo do Teu Espírito. Entendemos que somos parte do Teu corpo. Que presente, que dádiva, que milagre. Imperfeitos, imundos, sujos, pecadores, o Senhor nos perdoa, nos purifica e nos convida para sermos parte de Ti. Tu és o nosso cabeça e nós somos o Teu corpo. Será que a gente entende isso, Senhor? Fazemos coisas sem pensar. Saímos daqui para pecar e fazer o que dá na telha. Porque achamos que já estamos fora da igreja e ninguém está vendo. Nós nos esquecemos que nós somos a igreja. Damos uma de santinho aqui dentro porque achamos que esse lugar é santo. Quem pode subir no altar e está puro, quem está impuro, porque achamos que o lugar é puro ou impuro, e nós somos sujos e podres. Que nessa manhã nos encontremos com a tristeza da nossa realidade, Senhor. Faz de nós um povo diferente, para a Tua glória, e não para a nossa. Já começa derrubando o nosso orgulho, Senhor, e nos abençoa. Somos Teus. E precisamos de Ti. Nos despede, Senhor, na Tua paz. Leva a gente para casa, para o nosso almoço de família, abençoados pelas Tuas mãos. Livra-nos do mal. E que durante essa semana essa palavra fique martelando na nossa cabeça. E não sobre pedra desse templo velho que nós temos. Mas sejamos em 3 dias reedificados de verdade no santuário que o Senhor deseja. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.